Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, um testemunho, muitas vezes, ele fala muito mais do que nós elaborarmos um sermão, né? Nos esmerarmos, e é muito importante, mas o testemunho que a Bárbara vai dar, ela não vai contar de alguém, não vai contar de uma história que ela ouviu, mas ela vai contar a história da vida dela. Fique à vontade, Bárbara, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É muito bom estar aqui, pastor. Quero agradecer a oportunidade. Graças a Deus, né? Saudar a igreja, amém? Eu quero primeiramente orar, pedir aos irmãos que quem puder ficar de pé, para nós falarmos agora em oração com o nosso Deus. Senhor Jesus, muito obrigada por esse momento, obrigada pela tua igreja amada, por cada vida que aqui o Senhor convidou a estar nesta noite, para ouvir, Senhor, deste testemunho, para ouvir, Pai, dessa palavra que a Ti é consagrada. Em nome de Jesus, que não seja eu, mas que seja o Senhor, através da minha vida, que da minha boca saia a palavra do amor, que da minha boca saia na condução do Espírito Santo, tudo aquilo que foi programado por Deus para esta noite, para cada vida que aqui se encontra. Que nós possamos nos esconder atrás da Tua face e que pela nossa vida, neste momento, em nome de Jesus, a luz do nosso Deus venha resplandecer para a honra e glória do nosso Pai. Amém. Glória a Deus. Quem aqui anseia por um ministério? Quem aqui já tem um ministério e sempre pede melhorias desse ministério? Amém? Todos nós temos um ministério. Se você ainda não descobriu o seu ministério, ou se você já descobriu e não conseguiu, de fato, exercer o seu ministério, eu quero te dizer que essa noite você vai entender o que é um ministério. Você vai entender como se faz um ministério. Na minha juventude, louvava muito um hino, acredito que a igreja louve bastante esse hino também. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto, leva-me ao teu grande amor. Quantas vezes eu louvei e ansiava por um ministério. E pedi a Deus para que me levasse mais alto. Mas eu nem sabia o que realmente era pedir para que Deus me levasse mais alto. Então eu quero te dizer que muitas vezes você só vai chegar mais alto quando você permitir descer. Porque é ali que Deus trabalha você. É ali que Deus prepara o seu ministério. Porque se você não tiver vivência, você não vai ter o que fazer, o que falar e o que levar junto da palavra que excede todas as outras coisas. O testemunho é muito grande e se eu fosse pegar todos os detalhes espirituais, iríamos fazer uma vigília, virar à noite, orar, começar, recomeçar e falar muitas coisas. Então, nós tentamos resumir, trazendo alguns fatos principais. E eu sei que essa igreja é uma igreja que orou muito por Charlotte. Então, eu quero primeiramente agradecer com todo o meu coração por cada oração, por cada família que tirou um tempo e que clamou a Deus. Charlotte é resposta viva da oração de muitas pessoas. É prova viva do amor, misericórdia e poder de Deus. Eu quero te dizer que esta noite, o que Deus vai falar e vai fazer, vai ser diferente para cada vida. Porque através do testemunho, nós temos sim uma palavra a ministrar. Amém? Duas coisas: ouvir e obedecer. O testemunho se faz hoje. A cada lugar que eu levo o testemunho, o Senhor revela uma palavra junto, né? E hoje o que Deus tem para a igreja, em cima desse testemunho, é essa chave que anda junto, tá? Ouvir e obedecer.
Salmos 91, salmo que eu brinco que até quem não é cristão provavelmente já ouviu um versículo desse salmo, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu vou repetir. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verá a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, o meu Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Com 3 meses de gestação, eu e o João visitamos a igreja Emanuel em Santa Cruz de Minas. E tinha uma missionária do Rio de Janeiro, não me perguntem nome porque não lembro, não a conhecia e nem ela nos conhecia. E durante a pregação, eu estava sentada num das últimas cadeiras, e a missionária saiu, e ela parou do meu lado. Minha barriga estava pequenininha, e ela falou assim, ela parou a pregação e falou, o Senhor manda te dizer que tem uma escada muito alta, com muita coisa para você subir. Mas Ele fala que é para você subir 1 degrau de cada vez. E para você tampar os seus ouvidos de muitas coisas que você vai escutar. E quando ela estava saindo, ela voltou. Aí ela colocou a mão na minha barriga, por revelação do Espírito. E aí ela gritou assim no meu ouvido: o teu talento está aí. E eu não entendi nada. Falei, bom, meu talento é ser mãe? Amém. Mas não compreendi exatamente o que Deus estava querendo me dizer. Mas eu sabia que aquilo era geração de uma promessa. E durante toda a minha gestação, eu caminhei sempre sendo lembrada pelo Espírito deste dia e desta palavra. Eu tive uma gestação tranquila, Charlotte nasceu em tempo certo, ela não tinha nenhum problema e não tem nenhum problema cardíaco congênito, que é quando a criança já é gerada com algo no coração. E com 6 meses e meio, a Charlotte teve um resfriado, e dali para frente ela gemia. E nós insistimos com os médicos sobre essa gemência, e eu ouvi muitas coisas, até de que eu estava ouvindo muito vó, e que a minha filha não tinha nada. Mas Deus cuida até onde a gente não sabe. Onde você não vê, Deus está cuidando. E durante uma noite a minha mãe falou assim, vamos orar pela Charlotte? Eu, minha mãe e minha irmã dobramos nosso joelho no quarto e começamos a orar. E foi um derramar tão tremendo, e a gente chorava tanto que quando a oração acabou, ficamos nós 3 impactadas, olhando uma para a outra, e eu lembro que a gente falou assim, nossa, que oração foi essa? Parece até que está acontecendo alguma coisa. Está tudo tão bem, né? Estranha essa oração. Nós não sabíamos, mas ela já estava com o coração doente. Porque naquele resfriado, o vírus foi para o coração. E o coração dela já estava dodói. Nós não sabíamos, mas Deus já estava nos usando para orar pela vida dela.
Então, eu quero te dizer que você precisa sempre estar aberta a ser um canal de usar o próximo, de se permitir ser usado. Porque Deus sempre vai te colocar em situações para você simplesmente fazer a diferença. Mas para isso é necessário que a gente esteja vazio para que o Espírito nos encha. Vazio da nossa carne, né? E ali, insistindo tanto com os médicos, a Charlotte então fez um raio-x e nós percebemos que a área cardíaca estava imensa. Um bebezinho de 7 meses e meio com um coração que parecia de adulto. Primeira internação, UTI de São João del Rei. Passamos uma noite e então descobriram que a fração de ejeção, que é a quantidade sanguínea que o coração bombeia para todo o corpo, estava bem diminuída. O normal nosso é mínimo de 50% e o dela estava 20%. Nós então fomos transferidos para Belo Horizonte e nós ficamos 12 dias na UTI do Hospital Felício Roxo. E foram os 12 piores dias para mim como mãe. Quando eu falo como mãe, vocês vão entender à frente, é porque quando nós passamos por situações assim, nós temos 2 papéis. Nós temos o papel de ser humano, como mãe, como filho, como pai, seja quem for na luta. E nós temos o papel de filhos de Deus, intercessores. Então, como mãe, foram os 12 piores dias. E eu digo assim, com todas as coisas que aconteceram à frente. Porque tudo era novidade. Quando você está vivendo um primeiro momento em determinadas coisas, tudo é novidade. Então você está num mundo desconhecido. E eu lembro que Deus nos colocou no último quarto, eram 3 setores dentro dessa UTI. Porque para chegar na Charlotte, nós tínhamos que atravessar a UTI pediátrica todinha. Não foi à toa que Deus fez isso. Porque o Senhor queria nos mostrar toda aquela luta, todas aquelas crianças que nós íamos assistindo. Crianças parando, crianças falecendo, pais gritando, crianças vegetando. Tinha um menino lá que estava há 14 anos internado. 14 anos. Nós não sabemos, às vezes, o que é luta. E quantas vezes nós questionamos? Às vezes é conhecendo a história do outro que a gente começa a ter mais gratidão. E ali nós recebíamos várias informações diferentes sobre o caso da Charlotte e muita negatividade. Muita gente que dizia, nós não sabemos se ela vai aguentar viver com esse coração doente que ela tem. Porque ela vai crescer, como criança, o corpo vai exigir e ela não vai aguentar. E ali estava o sonho da minha vida. Na minha frente, com um monte de gente falando, vai morrer. Então, nós permanecemos na fé, nas orações, e a Charlotte teve alta para tratar com medicações. Decidimos, então, mudar para Belo Horizonte para poder ter um acompanhamento semanal. E ali nós ficamos. Com 31 dias, a fração dela tinha dado uma melhoradinha, de 20% subiu para 31%. Nessa mesma semana, ela passou mal. E nesse passar mal, ela internou mais uma vez na UTI. Em cada tempo, nós passamos por 4 UTIs. São João, que foi um dia, Felício Roxo em Belo Horizonte, Vila da Serra em Belo Horizonte e CDF em Brasília. Cada UTI, Deus teve um trabalhar diferente. Sabe por quê? Porque Deus estava trabalhando o nosso ministério. Em cada luta da sua vida, Deus está trabalhando a sua casa, a sua família, o seu filho, a sua esposa. E às vezes nós não temos entendimento disso. Chegamos no Vila da Serra, um bebê de 9 meses, Charlotte. Internamos a Charlotte e nós começamos a perceber que cada dia a Charlotte ficava mais grave, mais grave. E nesse dia, onde eu tive um encontro com Deus, ali realmente algo diferente aconteceu.
Às vezes a gente fala assim, eu estive face a face com Deus. Quantas vezes eu disse isso? Nesse dia eu falei, não, eu nunca tive face a face. Hoje eu tive. Porque eu vi o meu sonho, a minha filha, a herança que o Senhor me deu, muito grave. E ela não conseguia respirar. Eu desci para as escadas do hospital na rua. E eu lembro que eu sentei naquela escadaria, eu comecei a chorar. A minha mãe, a nossa família tinha chegado. E eu só falei assim, Senhor, eu não sei o porquê que isso tudo está acontecendo. Mas eu quero te dizer o seguinte. Se o Senhor tem alguma coisa para trabalhar conosco, por favor, trabalhe só com a gente. Porque ela é tão inocente, ela não vai nem lembrar dessas coisas. Eu não lembro das coisas que eu vivi nessa idade. Ela não vai nem lembrar. Então, não tem sentido, Senhor. E eu questionei Deus sobre isso. Eu falei, então, Pai, se isso tudo que está acontecendo é para o Senhor levar, eu não aguento mais ver ela sofrendo. Eu te entrego. E eu fiz uma entrega verdadeira. Foi com tanta sinceridade que eu falei, Senhor, leva ela hoje. Ela não é minha, ela é sua. Eu não vou ficar prendendo ela aqui, eu não vou ficar pedindo para ela ficar, se o seu plano é levar. Então leva, Pai. Quando eu terminei, eu comecei a passar mal, porque aí eu saí, né, da filha de Deus, eu saí do espiritual e caí na Bárbara mãe. Eu falei, meu Deus, agora eu entreguei minha filha mesmo. Se Deus tiver que levar, agora realmente Ele vai levar. E aí eu subi, e eu lembro que eu falei assim, ó, Pai, vou fazer um acordo aqui com o Senhor. Se ela passar de hoje, eu vou acreditar fielmente que o Senhor está me mostrando que não me importa o que vai vir à frente. Ela vai viver, e ela vai crescer, e ela vai te servir. E é para a honra e glória do teu santo nome. E eu passei a noite inteira em pé, do lado do berço dela, olhando para ela e pensando, alguma coisa vai acontecer. E quando o dia clareou, eu só agradecia a misericórdia de Deus. E eu falava, Senhor, muito obrigada. Seja o que for, eu vou enfrentar para a honra e glória do teu santo nome. Então aprenda uma coisa. Seja o que for, você precisa estar disposto a enfrentar. Porque se você não estiver disposto a enfrentar, você não vai alcançar a vitória. Cada luta é uma luta, mas você não vai alcançar se você não tiver disposição de enfrentar. E fé é isso, é enfrentar o que você não sabe nem o que vem à frente, mas você sabe que com Deus você pode todas as coisas. E aí eu comecei a me questionar, será que eu tenho fé suficiente para enfrentar tudo que vai vir? Porque eu sabia que era grave, que humanamente falando, era raro. E eu comecei a questionar a minha própria fé. Até que um dia, ainda nesse hospital, ela parou. E quando ela deu essa parada cardíaca, nós descemos, e aí a nossa família estava sentada, acho que estava minha mãe, minha tia, minha irmã, num banquinho da recepção. E eu caí de joelho, eu cheguei gritando, falando assim, a Charlotte está parando. E eu caí de joelho, eu comecei a orar, meu marido do meu lado, e estávamos orando, até que o Senhor começou a se manifestar, o Espírito Santo começou a trabalhar, e eu comecei a louvar na língua dos anjos, e quando eu abri os meus olhos e sentei, a recepção daquele hospital estava parada. Ninguém falava nada, você não ouvia nada. Aí veio uma moça e falou assim, mãe, eu quero te falar uma coisa. Eu trabalhei nesse hospital muitos anos e eu vi muitas coisas. Eu vim aqui para tirar o sangue da sua filha, mas como ela parou, eu não pude subir. E eu vi o que aconteceu. E eu quero te falar uma coisa. Você tem muita fé. Muita fé. Deus me mostrou que você tem fé. Deus cuida tanto do nosso coração que Ele usou aquela enfermeira para vir me confirmar aquilo que eu estava me questionando e que estava me atrapalhando a prosseguir. E eu levantei, eu lembro que eu falei assim, vamos subir, porque se foi da vontade do Senhor, ela está bem. E aí nós subimos, o médico falou, vai para casa descansar, porque ela está bem, mas ela foi entubada. Ela não consegue respirar sozinha mais.
Não, eu não vou. Vai para casa que você vai descansar. Fomos para casa, descansamos um pouco. E quando a gente voltou, a gente se deparou com vários médicos em volta do leito dela. Eu não me assustei. Quando eu cheguei perto, eu falei, o que está acontecendo? E ela estava assim, vibrando. Sua filha está com uma febre de 40 graus, há horas, nada abaixa essa febre. Tudo que a gente pode fazer, a gente já fez, e a gente está discutindo em equipe o que fazer, porque nada faz essa febre abaixar. Aí eu pensei assim, né? O que eu posso fazer? Orar. Falei, então vocês me dão permissão? Eu posso orar? Aí ele falou, pode. E eu lembro que eu abaixei, quando eu abaixei, o pastor até falando nisso, né? Que eu gosto de louvar. Eu sou uma levita do Senhor. Esse também é o ministério. E aí o Senhor falou, não, você vai louvar. E aí eu comecei a louvar com aquele hino. Sobre o vale de ossos secos. E eu ia passando a mão sobre ela. Faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar. E aí mais uma vez os anjos começaram a se manifestar, e eu fui louvando na língua dos anjos. E quando eu abri os meus olhos, chegou uma enfermeira e falou assim, bom, eu vou fazer uma lavagem gástrica nela, vou jogar uma água geladinha, porque quando eu puxar a água vai sair quente. E aí ela vai sarar a febre. Eu falei, mas vocês não fizeram isso antes? Não, a gente não fez. Aí o Senhor falou assim comigo, você não pode tirar os seus pés daqui. Porque aqui tem uma equipe médica. Mas quem é a intercessora pela vida dela é você. Não é porque tem um enfermeiro, que tem um médico, que você vai para casa descansar. Porque eu vou te sustentar aqui. Vocês vão ficar aqui. E vocês vão orar aqui. Vocês vão ouvir e obedecer o que eu disser e mandar vocês fazerem. Nós dividíamos, eu e o João, quando eles deixavam, porque lá eles também não deixavam direto os dois, uma cadeira dura, num cantinho apertado. E nessa UTI você assiste a luta de todas as mães. Fica todo mundo frente a frente, lado a lado, nada divide. Morria criança assim, a gente tinha que assistir tudo. E você com seu filho mal, grave. É só pela graça. E aí eu lembro que naquela UTI, o Senhor ordenava coisas para a gente que para aqueles que não entendiam, éramos taxados realmente de louco. Esse povo é louco. Eles começaram a achar que a gente estava assim, surtando e mandar psicólogos para tentar nos auxiliar, porque eles acreditavam fielmente que estávamos sem aguentar, que assistir aquilo tudo e pirando. Então Deus falava assim, de madrugada, agacha e ora, eu e João, porque tem uma bruxa que foi enviada, que está debaixo do leito da sua filha, e ela veio para matar. A gente agachava, ficava passando a mão debaixo do leito e orando. Um dia Deus falou, vai lá para a recepção. Eu fui. Agora eu quero que você dança. Eu falei, não. Dança, não. Dança. Senhor, como que eu vou fazer isso aqui? Levanta. Levantei. Começa a cantar. Aí eu muito, discretamente, na vergonha, falei, se eles vão me tirar daqui. Eu tinha receio deles me tirarem de lá. Aí eu comecei a fazer assim com a mão. Aí o Senhor falou, canta. E aí eu comecei a louvar. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E quando eu percebi, pelo mover do Senhor, eu já estava dançando e cantando, e vários pais passavam observando. E sabe por que Deus fez isso? Porque daquele dia em diante, os pais chegavam para a gente e falavam assim, ora pelo meu filho, me dá uma palavra. As crianças que estavam ali, os pais começaram a colocar hinos, louvores no leito, porque eles viam o que nós estávamos fazendo. Nós somos inspiradores no reino. Você precisa ser inspiração onde você estiver, na alegria ou na dor. Você precisa ser. Um dia, eu vi um espírito da morte, depois da morte de uma criança,
E o Senhor falou, você vai andar a noite inteira orando por cada leito. E nós orávamos por cada leito. Foi um tempo onde Deus ordenava e nós tínhamos que fazer. E fazíamos com alegria no coração. Porque nós sabíamos que nós estávamos escutando a voz do Mestre. E ali nós recebemos, então, a visita do chefe do hospital que disse assim, ó, impossível. Para você sair daqui com a sua filha viva, é só por um milagre. É muito raro o caso dela. E nós, então, permanecemos no Senhor, até que um dia os médicos chegaram e falaram assim, ó, a gente não sabe o que está acontecendo, mas ela está melhorando. E a cada dia ela foi melhorando, 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 sem explicação médica. E nós recebemos alta. Dali a alguns dias, após ouvir do coordenador do hospital que era só por um milagre sair com a minha filha viva, eu estava de joelhos na porta do hospital, com a minha filha no braço, viva, louvando, agradecendo aquele que pode tudo e que derruba qualquer palavra negativa sobre as nossas vidas. O pior não é a doença. Eu li isso esses dias, comentei com meu marido, é verdade. Eu li num relato de um pai que está passando por uma luta com a sua filha, e ele fala, o pior não é a doença. O pior é lidar com gente morta por dentro. Isso é muito pior. E é por isso que eu quero te dizer que você precisa ser vida. Nós temos a missão de ser vida onde nós estivermos. Nós fomos chamados para gerar vida. E se você não está sendo vida no seu emprego, na sua casa, na sua escola, no seu ciclo de amigos, tem alguma coisa errada. Porque você ainda não morreu. Então você não pode gerar morte. Você precisa ser vida onde você estiver. E se você não sente que você é vida, a partir de hoje você vai dobrar os seus joelhos, em nome de Jesus. E vai pedir para Deus te usar como vida, como gerador de vida. Como aquele que leva uma palavra positiva. Como aquele que sabe calar a boca quando não deve falar. Porque isso é servir a Deus. Isso é ser cristão em qualquer lugar. E nós passamos por isso quando uma psicóloga chegou e falou assim, mãe, você não acha que você está segurando essa menina aqui demais? Ela está praticamente morta. Não faz isso com ela, não. Eu sentadinha assim, escutando, falei, que diabo sujo. Eu numa luta, eu levantei, nem olhei para a cara dela. E eu comecei em voz alta dentro do hospital assim, ó. Em Jesus sou mais que vencedor. E ela ficou me olhando. Você pensa que vai... Aí eu olhei na cara dela, eu olhei nos olhos delas e comecei a cantar. Você pensa que vai me fazer parar? Você pensa que vai me fazer cair? Sabe por quê? Porque o meu ministério é de louvor. E eu não estou só para cantar na igreja. Eu estou para louvar onde eu estiver. Eu fui levantada para poder usar o louvor em qualquer lugar. E esse deve ser o ministério nas nossas vidas, em qualquer lugar. Você não se cansa de me afrontar. E ela ficou me olhando. Mas eu não me canso de te resistir. Você quer saber quem vai vencer? Te digo, maior é o que está em mim. Bem maior é o que está em mim. Ela virou e foi saindo. E eu continuei. Quem vai retroceder é você. E eu terminei de cantar esse louvor todo. Nunca mais ela voltou no leito da minha filha. Nunca mais. Sabe por quê? Porque o diabo não desiste. Não pensa você que quando você ganha uma vitória ele vai desistir de você, não, porque ele arma outra. Só que nós temos a graça liberada sobre nós. E nós precisamos saber usar dessa graça. Sabe por quê? Porque ele não resiste. E ele sabia que se ele voltasse naquele leito, ele ia ser mandado embora novamente em nome de Jesus. Nós precisamos sempre estar ligados
nisso, em não deixar com que o diabo use aqueles que são mais fracos espiritualmente para nos atingir. Muitas vezes é alguém que está tão perto da gente, que a gente ama tanto. Nós precisamos ser vigilantes sobre isso. E então, a Charlotte ficou em Belo Horizonte mais alguns meses, mas as medicações não fizeram efeito. E nós resolvemos ir para Brasília para uma consulta. E nessa consulta o médico nos disse assim: você vai voltar para casa aqui, em Brasília, arruma um cantinho para você ficar uns dias, para você fazer mais exames. Mas eu preciso falar uma coisa com vocês dois. Vocês olham ela por fora, ela está muito bem, mas por dentro, o coração dela está realmente muito ruim. Então, vocês precisam entender que a qualquer momento ela pode ter uma morte súbita. E se ela morrer com vocês, do nada, não se culpem. E eu sempre repreendi por dentro. Está repreendido em nome de Jesus. Eu sabia que ele não estava falando por mal, irmãos. Ele estava falando aquilo que a medicina fala. Ele estava falando aquilo que o homem fala. Mas o que fala ao meu coração é o que Deus faz. E assim nós temos que ser. Charlotte passou mal em Brasília, fomos para o hospital, foi internada, não tinha condição de fazer nem os exames mais, porque o coração estava muito grave. E eles falaram, só um transplante. Tudo que eu não queria. Eu, Bárbara, nunca quis. E sempre pedi, Senhor, transplante não. Porque eu não quero, Pai, que o homem toque no que está lá dentro dela, porque a sua mão pode ir lá e tocar. Eu tinha fé nisso. Eu sei que ele poderia ter feito assim. Mas o plano dele era muito maior do que o meu. O plano dele estava superior a tudo que eu estava pedindo. E é isso que Deus faz nas nossas vidas. Ele nos surpreende. Então, a Charlotte ficou em altos e baixos. Dias bons, dias ruins. UTI é assim. Até que o dia que ela foi listada, eu chorei muito e eu questionei assim: eu não quero que uma mãe chore a dor que eu não quero chorar para que a minha filha venha viver. Como que eu vou pedir para Deus para alguém morrer e dar um coração para ela? E aí o Espírito Santo foi trabalhando e falando comigo: você não vai pedir para alguém morrer. Você vai pedir para que quando alguém venha morrer, essa família doe os órgãos. E aí esse coração venha para sua filha. E aí eu comecei a entender melhor o que é doação de órgãos. Nós achamos que estamos livres de tantas coisas, a gente escuta as coisas acontecendo com as pessoas, vê na TV, acha que nunca vai acontecer com a gente. Mas nós somos tão vulneráveis quanto o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso desconhecido. E quando nós estamos em uma situação como essa, nós percebemos que somos tão iguais, que não tem diferença nenhuma, que o que você precisa, o outro também pode precisar e vice-versa. Então nós entramos em oração, fizemos campanha, as igrejas abraçaram, muita oração. E aí, depois de 61 dias, né? 61 dias de espera, nós recebemos a doação de um coração, para a honra e glória de Deus. Mas, antes dessa doação, a Charlotte precisou fazer uma traqueostomia. E eu recebi essa notícia pior do que quando falaram que ia transplantar. Me doeu muito mais. Porque eu não conseguia nem fechar os olhos e nem olhar para ela e imaginar ela com a tráqueo. Aquele caninho, para quem não sabe, que fica aqui, né? E aí eu saí de lá, fui para casa, minha mãe se mudou para lá, minha mãe ficava durante o dia na casa, trocava às vezes para mim e para o João descansar. Eu falei com o João, fica, porque eu não estou aguentando olhar para ela. Quando eu olho para ela, meu coração já começa a sangrar de imaginar ela com uma traqueostomia. E aí, cheguei em casa, aliás, minha mãe que foi para lá, e eu cheguei em casa, descansei. E quando eu acordei, eu conheci a missionária Natália Leandro. Quem aqui conhece? Depois vocês procuram, ela é uma bênção. Natália Leandro. E ali o Senhor falou, através dela, uma palavra comigo de Agar. E aí o Senhor falou assim, ó, Bárbara, volta para o seu deserto, porque é lá que eu vou fazer manancial. Volta, por que você saiu de lá? Quantas vezes a gente não quer olhar para a luta? Quantas vezes a gente finge que a guerra não existe para tentar sanar a dor? Mas é lá
na luta, é lá na guerra que as coisas acontecem. E eu voltei. Quando eu cheguei, eu falei, filha, perdoa a mamãe não vai te deixar um minuto. Enquanto a mamãe tiver força, a mamãe está aqui. E eu fiquei, e mais uma vez Deus falava, ó, você é intercessora. Deus me colocava dentro de procedimentos cirúrgicos que normalmente os pais não podem participar. Porque eu fiz faculdade de fisioterapia, e um dia eu estava na igreja Getsemane e eu falei com o pastor Marquinhos assim, pastor, eu quero largar minha faculdade, acho que minha mãe nem sabe disso, eu quero largar minha faculdade, porque eu quero um ministério aqui na igreja e eu vou vir embora. Aí o pastor Marquinhos sentou e falou assim, filha, vai para sua casa, faz sua faculdade, porque você não sabe, às vezes, é na sua faculdade que Deus vai fazer seu ministério. E quando eu cheguei na UTI e que as portas se abriam para eu estar dentro de procedimentos que normalmente não pode deixar os pais, eu lembrei desse dia. Eu falei, realmente, a fisioterapia já fazia parte do meu ministério, para que hoje eu pudesse estar aqui, enquanto tem um médico e uma enfermeira, eu estou intercedendo. Então, quantas vezes eu participei desses momentos que normalmente não estaria, e o Senhor tirava de dentro de mim todo olhar como mãe, toda dor como ser humano. E as pessoas falavam, como é que você aguenta? Eu falo, eu não sinto nada. E eu não sentia. Eu não sentia. Porque eu não estava ali como mãe. O Senhor me deu ela como herança, mas ela é dele. E eu estava ali para orar. E ali, quando ela traqueostomizou, que ela ficou mais grave do que ela já estava com o procedimento, eu fraquejei. E ali eu chamei minha mãe e minha irmã e eu falei assim, mãe, fica com a Charlotte, porque ela está muito grave. E eu preciso ir no shopping, que tem aqui atrás, para comprar roupa para me velar ela. Porque eu escolhi o enxoval dela todo quando foi para ela nascer. E agora eu não vou deixar ela ser enterrada sem a roupa que eu vou escolher. E ela não tem nenhuma blusa que vai tampar o buraquinho da tráqueo. Todas as vezes que eu falo isso, eu me emociono. Porque eu fraquejei e eu não tinha esse direito. Não tinha. Muitas pessoas vão falar assim, tinha porque você é humana. Mas eu já conhecia o meu Deus. Eu já me perdoei. Mas eu não tinha esse direito. Sabe por quê? Porque eu já tinha passado tantas coisas até ali. O Senhor já tinha falado comigo. O Senhor já tinha me provado que Ele ia fazer ela viver. Mas eu fraquejei. Minha mãe falou assim, eu não acredito que eu estou ouvindo isso de você, Bárbara. E sabe por que ela não acreditava? Porque eu passei tudo que passei. Todas as vezes que ela ia encontrar comigo para me levar para almoçar quando eu tinha tempo, a minha filha podia estar o mais grave que fosse. Que eu chegava para ela assim, ei mãe. E ela falava, como é que você está, minha filha? E eu falava assim, tô tudo bem, eu estou bem, graças a Deus. Com um sorriso daqui a aqui e verdadeiro. Sabe por quê? Porque nós passamos 5 meses dentro daquela UTI, eu, meu marido, minha mãe e a Charlotte. E nós 3 temos hoje prioridade para falar com vocês o seguinte. Foi difícil assistir coisas que nós assistimos, mas nós fomos tão felizes ali dentro. E não é só porque ela sobreviveu, é porque Deus estava ali. Onde você estiver, você pode estar sangrando por dentro. Se Deus estiver com você, você será feliz. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele é o nosso sustento. Eu voltei para o leito, chorei e falei, Deus me perdoa, por que eu fiz isso? Ela vai viver. Passaram-se 4 dias e foi quando o coração chegou. Aí eles falaram, olha, o coração, eu vou tentar acelerar, tá, irmãos? O coração é muito grande para ela. O menino, que é o doador, ele tem 6 anos, ela tinha 1 ano e 5 meses. Ele pesa mais do que o triplo do peso dela. E ele é muito maior do que ela, mas ela está muito grave. E a gente não pode correr o risco de perder esse coração. Só que a gente precisa da autorização de vocês, porque existe um risco muito grande de abrir ela e quando for colocar o coração, ele não caber.
E aí eu falei assim, sem dúvida nenhuma, pode ir, porque esse é o anjo que Deus trouxe para Charlotte. Nós chegamos até aqui, o Senhor não iria nos confundir. E é Ele quem está aqui. Desceram para o bloco, transplantaram. E quando colocaram esse coração, eles falaram, era para ela, era dela. Porque coube direitinho, encaixou direitinho, não deu diferença. Nem com todas essas diferenças, não deu diferença. E eles contam que quando o sangue pingou dela no coração, que ela recebeu, o coração voltou a bater imediatamente. O transplante foi um sucesso e podem acreditar. Nós oramos durante o transplante e descansamos no Senhor, porque depois de orar nós fomos comer torta de limão. Fomos para uma lanchonete que tinha num shopping do lado, sentamos e fomos comer torta de limão. Falei, quem olha para a gente não imagina o que está acontecendo nesse momento. Mas nós precisamos descansar também. Porque quem estava ali era o Senhor, né? E ali, 10 dias depois do transplante, onde tudo já estava bem, o Senhor disse assim, ó, Charlotte não vai ser só um transplante, que já é um milagre. Ela vai além do transplante. Ela acordou e deu uma parada de 1h17. O bloco cirúrgico todo subiu, reabriram a Charlotte e o coração, além de parar, enrijeceu igual uma pedra. Irmãos, foram horas e horas e horas. E no final do dia, isso era 8h30. No final do dia, a médica chegou e falou assim, Bárbara e João, preciso falar com vocês. E ela já veio chorando. E ela chorava. Dr. Fernando Atic, que é o médico, pediu para falar com as palavras dele. 90% acabou. Nós tentamos tudo. Os 10% que está lá é a máquina. E o tempo dela está acabando. Então, nós não temos mais o que fazer. A gente só está esperando o tempo que, por lei, precisamos aguardar para que, quando ele acabe, a gente retire essa máquina que está ligada. Porque essa máquina tem um tempo reduzido e a gente quer colocar em outra. Mas ela está tendo uma hemorragia tão severa que a gente está tentando estancar tantas horas e não estanca, que ela expulsa a máquina. Eu sinto muito. E o médico que estava lá auxiliando já estava indo embora. Aí eu vou te dizer uma coisa. Nós precisamos sempre estar no Espírito para ouvir e obedecer. Porque Deus nos fala, a gente faz por Ele e as coisas acontecem. Faz por Ele que eu digo assim, obedece à ordem dEle. Aí o que aconteceu? Eu parei o médico, achei que era eu, né? Era o Espírito Santo através da minha vida. E eu falei assim, só um minutinho, eu ia agradecer ele. Ana, que era a médica, volta lá e fala com o doutor Fernando que, da mesma forma que ele pediu para falar com as palavras dele, eu quero que fale com a minha. Boba eu, né? Era o Senhor. Esses 10% não é a máquina, é Jesus. E se ele acha que acabou, eu vou pedir para ele tentar só mais uma vez. Só mais uma. Eu não vou pedir mais não. Uma vez. Porque se for da vontade de Deus, vai ser nessa uma vez que ele vai conseguir ligar a Charlotte. O médico que estava indo embora falou, estou voltando e eu dou o recado. Chegou e falou. Diz a equipe que ele dava soco no leito e falava, eu não posso, eu não consigo. Humanamente, ele tinha feito tudo que ele podia. Eu oro a Deus sempre que o Espírito Santo vá onde eu não posso ir, faço o que eu não possa fazer. E a médica dela estava lá dentro, e ela fez o que eu faria. Ela agarrou nos próprios cabelos, e ela começou a gritar. Uma médica fez papel de mãe, porque eu não podia estar ali. Mas o Espírito Santo vai para você onde você não pode estar. Ele faz o que você gostaria de fazer, se você não pode fazer. E ela disse, eu não aceito o óbito da Charlotte. Faz alguma coisa, porque eu não aceito. Aí o médico falou, vou tentar a última vez. E ele foi e tentou. No que ele colocou a cânula, a hemorragia foi estancando. E ele ligou a Charlotte para a honra e glória de Deus. Aquilo que podia ser morte, por ouvir e obedecer, gerou vida. Nós precisamos estar atentos nas nossas vidas. Nós precisamos estar vigilantes e obedecer a Deus. E eles falaram, dura 15 dias, nem conta 1, 2, 3.
conta regressivo, 15, 14, 13. Com 7, o coração precisa voltar a bater. Ela pode ter tido uma morte cerebral, porque ela ficou muito tempo parada. 1h17 é muita coisa, gente. Eu passei a noite em pé e eu falei, bom, eu sei orar, mas o meu ministério é de louvor. Então, eu vou louvar. E a minha filha super grave, eu comecei a noite inteira de pé, João dentro do banheirinho, porque não podia ficar os dois lá, porque não cabia de tantas máquinas que ela estava ligada. E eu comecei a cantar. Não temas, não temas, não temas, não temas, agindo eu, quem impedirá? E fui andando no leito dela, agindo eu, quem impedirá? Mas isso não foi uma vez não, viu, irmãos? Foi a noite inteira. E eu fui louvando. No outro dia a gente fez carinho nela, falamos assim, a mamãe e o papai estão aqui. E eles iam abrir um protocolo de investigação para a morte cerebral. Quando a gente fez isso, ela estava deitadinha, sedada, ela abriu o olho. Saiu todo mundo que estava lá. Tinha uma enfermeira, na verdade, correndo. Charlotte acordou, Charlotte acordou. Os médicos vieram. E aí nós entramos num estágio em que a Charlotte acordou e o coração não voltava. 7 dias, nada. 10 dias, nada. E eles chegavam lá e falavam assim, a gente não sabe o que está acontecendo. Porque a gente está vendo uma criança totalmente acordada, sem coração. O coração dela está duro igual uma pedra. E nós falávamos, vocês estão assistindo o Espírito Santo de Deus. É Ele que está fazendo ela viver. É sobrenatural mesmo. E então não tinha recurso diferente do que estava sendo feito em nenhum lugar do mundo. O homem estava fazendo tudo que ele sabia e tudo que ele podia, mas nós sabíamos, é para Deus. Porque é além do transplante. Porque tem que surpreender o homem. E estávamos esperando o sobrenatural. Voltou para a lista do transplante? Não, metade da equipe não concorda. Eu passei a noite de joelho, eu peguei o cobertor, soquei ele dentro da minha boca. E eu gritava, porque eu não podia gritar para ninguém me ouvir. Mas essa era a minha vontade, falei, hoje eu grito. E eu soquei o cobertor todo dentro da minha boca, de joelho, e eu gritava, e eu chorava, e eu falava assim, o homem não vai decidir a vida da minha filha, porque ela é de Deus. Se ela tiver que partir, é porque Deus quis levar. Mas Deus já me prometeu vida, então o homem não vai decidir. Senhor, traz amanhã esse médico e coloca ele aqui na minha frente, porque eu vou falar com ele, porque eu sabia qual médico era que não queria que a minha filha voltasse para a fila do transplante. No outro dia cedo, ele chegou com a bolsinha dele, colocou do lado, ficou me olhando e falou assim, você está precisando conversar comigo, né? Eu falei, tô. Aí ele falou, então vamos conversar. E aí eu e o João fomos conversar com ele. E é um médico que a equipe inteira tem medo. Nós falamos assim, olha só, sinta-se honrado, porque Deus te colocou para fazer o que Ele faz, para te usar, para fazer o que Ele faz na sua vida, não é você. Ele falou, a chance é de 1%, ela vai morrer na minha mão. Eu falei assim, se Deus não quiser dessa forma, não vai ser dessa forma. Então eu vou te pedir uma coisa, você fez um juramento, e você tem que ir até o final com a minha filha. Onde tiver recurso humano, você vai fazer. Mas isso é para Deus. Então, se você tiver que fazer um novo transplante nela de imediato, você vai fazer. Quem vai te usar é Jesus, não é você mais. Não se preocupe. Não preocupa. Ele começou a chorar e falou, estou emocionado. Conversa resumida, tá? E ele falou, estou indo pôr o nome dela na fila de transplante. Voltou. Nós fizemos tudo de novo. Campanhas, orações. Visitava João, visitou todos os hospitais da região, que vocês imaginarem. Até que desceram para o bloco. O peito dela ficou aberto, gente. Daqui até aqui. Tudo aberto. E nós assistíamos tudo. Todos os lugares do corpo dela que podia ter alguma coisa conectada, algum cano, tinha. E ela ficava acordada, bebendo água, chupando pirulito, assistindo desenho, pegando objetos com a mão e sorrindo. Porque se tem um Deus vivo dentro de você, a carne não te para. Não para. 31 dias depois, já tinham fechado o tórax, colocado os canos pela barriga.
31 dias, o médico falou assim, dá licença que eu vou fazer o eco dela. Ele não queria que eu assistisse, porque era muito parado. E ela chorou, ele falou, você vai fazer sua mãe ficar, então fica. Aí eu coloquei um hino, que foi o primeiro hino que eu dancei na igreja Filadélfia de Santa Cruz de Minas, com os meus 12 anos. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. E ela estava ouvindo aquele hino e eu cantando baixinho. Aí eu olhei assim o exame e falei, gente, mas esse coração está batendo. O médico virou para trás, a equipe que estava assistindo tudo apavorado e falou assim, você vai falar, mãe, o que você está vendo? Eu falei, o coração está batendo. Ele falou assim, a sua filha sarou. 31 dias, o Senhor, com apenas um toque, ressuscitou o coração que já estava parado e enrijecido, morto dentro de Charlotte. E sabe por quê? Porque vocês estavam orando, porque nós estávamos orando. Por isso é muito importante interceder, porque um dia você precisa interceder, no outro dia você precisa da intercessão. Então, igreja, não canse de orar pelo teu irmão, porque Deus faz infinitamente mais. E eu creio que naquele dia foi assim, Jesus disse, eu paro esse coração. E eu faço ele voltar a bater quando eu quiser. Porque eu sou Deus e não há outro além de mim. Eu sou o dono da vida. Eu ordeno, eu mando, eu decido. E não importa o que o homem vai falar. Não importa o que o diagnóstico vai fechar. Eu sou Deus. E quem determina, quem dá a palavra final, sou eu. Levantamos a Charlotte do leito. Em todo um processo de desmame, foram mais 10 dias na máquina. E quando nós levantamos a Charlotte, pesava 5 quilos e pouquinho. Ela era pele e osso. E ela fazia assim. Não tinha firmeza. Começou um processo de reabilitação muito rápido. E hoje, a Charlotte só não está aqui conosco. Quero pedir desculpa à igreja. Porque com essa questão do Covid, nós ainda estamos tentando segurar ao máximo. Porque a imunidade dela ainda é um pouquinho mais baixa, mas ela tem uma vida normal, mas nós precisamos ter precauções e respeitar. Então, por isso, a Charlotte não veio, mas vocês estão vendo aí fotos lindas de uma criança que tem a vida restaurada, saudável. Eu ouvi que Charlotte poderia não falar, não andar. Charlotte fala, Charlotte louva 3 palavrinhas. Charlotte anda, Charlotte corre, Charlotte esse ano entrou para a escola, Charlotte é inteligentíssima, Charlotte tem tomografia do cérebro normal depois de parada de 1h17. Porque quem tocou nela foi Jesus Cristo. E porque ela vai ser criada, continuará sendo criada para servir a Deus. Hoje eu estou aqui porque ela ainda não tem idade suficiente para contar tudo isso. Mas amanhã eu vou estar sentadinho onde a minha mãe está e ela vai estar aqui. Em nome de Jesus. Porque ela foi salva pelo Mestre dos Mestres, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Príncipe da Paz, Médico dos Médicos. Aleluia! Para servir a esse Deus. Aí eu volto com você para finalizar aqui, porque esse salmo eu lia todos os dias para ela. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós precisamos crer, tomar posse, profetizar, ouvir, obedecer e agir. Porque Deus faz. Acima da nossa fé existe uma coisa, a vontade de Deus. Mas Ele conhece tanto o nosso coração. Ele é tão misericordioso que Ele faz. E sabe como a Charlotte recebeu a doação? De uma família que estava com a sua criança depois de um afogamento numa UTI. E quando eles abriam a porta para ir ver esse filho, na UTI eles deparavam com um cartaz escrito, um coração para Charlotte.
que era da campanha. Eu orava muito a Deus para que o Espírito Santo tocasse no coração de uma família, para que o coração fosse doado. Nós tivemos a honra de conhecê-los. Hoje somos uma família só no Senhor. Porque a campanha foi muito grande, então eles procuraram, descobriram que o coração foi para ela. E eles contam que eles pensavam, né? E quando eles receberam a notícia do nosso anjo Gugu, Gustavo, eles logo falaram, nós queremos doar o coração para Charlotte. Só que não pode direcionar a doação. Então eles avisaram, não pode, vocês podem doar os órgãos, para quem vai a gente não sabe. Era tão do Senhor aquele coração para ela, que em todo o Brasil, aquela família já tinha sido tocada pelo Espírito Santo. E o coração dele foi para ela. É mais uma vez, Deus cuida onde você não sabe. E nós precisamos tomar posse disso todos os dias. Confiar, acreditar e louvar. Que nós possamos ser gratos, amém? Louvado seja o teu santo nome, Deus Pai Santo e Poderoso. Nós queremos agradecer a Ti, Deus, por este momento, por essa palavra, por esse testemunho, aleluias. Deus, que este testemunho venha mais uma vez tocar em nossos corações, tocar na vida dos Teus filhos amados, que famílias, Senhor, possam ser tocadas e restauradas, que a Tua palavra venha entrar nestes corações, Pai, que todos ao saírem por essa porta, Deus, possam continuar entendendo da cumplicidade que nós precisamos exercer contigo, da intimidade que nós precisamos continuar tendo com o Senhor, para que todos os dias das nossas vidas nós possamos ouvir e obedecer. Em nome de Jesus eu te louvo, Pai, pela vida da Charlotte. Eu te louvo por esta igreja, Pai, que orou pela vida da Charlotte. Eu te louvo pela vida do pastor Saavedra, Pai, que em frente dessas ovelhas, Senhor, em muitos momentos esteve orando e clamando pela vida da Charlotte, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que todos os dias das nossas vidas o Senhor seja louvado, engrandecido. Ó Pai Santo e Poderoso, receba, Pai, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, porque só o Senhor é Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome. Amém.